Então lá vai o recado de Deus para você. O envio de anjo, para você entender, um pastor, ele é anjo da igreja. O pastor, ele não tem ovelha. Se ele quiser ter ovelha, ele que compra um pasto e vai criar ovelha. Vocês são ovelha de Deus. Presta bem atenção. Então o envio de um anjo varia conforme a missão e a vontade de Deus. Quem manda aqui é Deus. Deus é proprietário, Deus é dono da igreja. Amém até aí? Anjos diferentes apareceram para homens de Deus enquanto oravam, enquanto caminhavam, enquanto refletiam. Alguns anjos na Bíblia repete, eram o mesmo, mas havia uma variante. Tanto é que apareceu até um anjo para Jesus Cristo no Getsêmani para encorajá-lo enquanto ele orava. Amém ou não? As provações, ela tem um propósito, e o auxílio de Deus se manifesta de várias formas, incluindo através de seus mensageiros. O que eu quero que você entenda? Essa igreja passou por uma fase, agora é a vez de outro anjo. Sabe o que eu lembro, missionário? Você tem que virar a página. Virar a página. Acabou. Começou um novo ciclo, com um novo anjo. Quem mandou? Foi o diabo? Não. Quem manda anjo na igreja é Deus. Ele é dono. Ele põe quem ele quiser. E para receber, você tem que ser obediente a Deus. Diga, eu creio. Então, com a ajuda e a força de Deus, você vai alcançar seus sonhos, seus objetivos. E portas vão se abrir para você. Abra Filipenses 4. Filipenses 4. Sei que você que está aqui gostaria de superar os desafios da sua vida. Superar suas provações e obstáculos. Sei, porque eu também gostaria. Mas você tem que entender que para isso acontecer, você tem que depender de Deus. Você tem que entender que a força e a capacidade para você enfrentar as suas dificuldades, seus problemas do dia a dia, vem da fé e de um bom relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aí para você. A Bíblia diz para você, porque ela não diz para o mundo, diz para você. É uma palavra especial que Deus deixou para você. Poderia ter milhões de livros, Deus resumiu só em 66, que é suficiente para você ter sucesso na vida. Diz assim Filipenses 4:13, tudo posso. A minha tradução não sei se está certa ou errada, mas eu vou tentar. Geralmente quando eu vou em igrejas pentecostais, as pessoas complementam o que eu falei. Eu vou tentar, espera um pouquinho só. Se é isso mesmo, será que está certo? Tudo posso. Tudo posso. Tome posse disso, irmão. Tome posse dessa palavra. Você tem que entender que a Bíblia é cheia de chaves para você ter sucesso. Jesus olhou a figueira, a intenção dele era comer figo, sendo ele conhecedor de como foi feito o mundo, porque ele fez parte do processo. Não sabia ele que a figueira não tinha figo? Se eu estou lá, não tinha discípulo, apóstolo, ousado desse jeito, mas se eu estou lá, eu falaria, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, vamos embora, vamos fazer outra coisa. Não, vou comer figo ali. Comer figo na época de figo, você vai comer figo? Não, eu vou lá comer figo. Para com isso, come banana, laranja, tem abacaxi. Quer abacaxi? Não, quero comer figo. E ele chegou no pé de figo e ele encontrou só folhas. Esse é o maior problema da igreja. A igreja não dá frutos.
perde tempo de discutir com o diácono lá fora que está tomando conta do carro. O senhor pode chegar um pouquinho mais para cá com o carro? Eu não vou, eu paro onde eu quiser. Por gentileza, que aí cabe mais carro. Ó, cuida da tua vida que eu cuido da minha. E estaciona e entra dentro da igreja para adorar a Deus. É disso que Jesus está falando. A gente tem que parar de dar folha. A gente tem que começar a dar fruto. Você talvez olhe assim e fala, mas olha a igreja vazia. Sim, eu consigo enxergar também, como você enxerga, mas consigo enxergar diferente também. Como assim, missionário? Eu consigo ver a sua família aqui. Como assim, missionário? Eu estou vendo sua mãe, seu pai, para quem tem eles vivos. Consigo ver seu irmão, olha, sua tia lá no fundo, sua avó, olha, puxa vida, é seu vizinho, né? Seu patrão, eu consigo ver. Mas eles nunca vão entrar aqui se você continuar dando folhas. Você tem que dar frutos, porque a vida é muito curta, é num piscar de olho. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Briga no trânsito, briga ali que estacionou o carro e fala com o diácono, vou parar onde eu quero. Um diácono que Deus pode levantar na área de cura. Você fica à beira da morte, tendo 2 dias de vida no hospital, e todo mundo chama esse diácono para orar por você. Ele pega, abre a porta, vê que é você que xingava ele quando estacionava o carro, te pergunta, ele é obrigado a orar por você? Você perde a sua bênção. Implica com a criança porque está correndo. Você quer o quê? Que a criança voa? Eles têm que correr. Implica com a criança, implica com esse, aquele. Isso aqui é um templo sagrado, onde você adora um Deus vivo. Então faz de conta que é shopping. Pelo menos fique alegre, como se estivesse vendo uma vitrine de uma coisa bonita que você não pode nem comprar. Dê risada, fique alegre. Deus tocar no seu coração, sai correndo, gritando, mas vai atrapalhar o culto? Não. Atrapalha se você ficar remoendo aí dentro e falando o que está falando por dentro, implicando com a cor da igreja, implicando com isso, com aquilo. Eu tenho um amigo que fala, com esse tipo de camisa você não prega mais na minha igreja, porque eu mudei o estilo, não uso mais terno. Falei, tá certo. É uma pena a gente conviver 25 anos e você não deixar mais eu pregar. Só se você pôr terno. Não, eu já joguei os ternos fora. Mas eu lamento a gente interromper a nossa amizade por causa de uma camisa. Porque o que faz o homem não é o que está fora, e sim o que está dentro. E eu creio que Deus não esqueceu de você. Mas missionário, se você soubesse dos meus problemas, eu não vou falar dos problemas do pastor Miguel. Você quer falar do seu? Quero. Então eu vou falar só do meu. Eu tenho mais que você. Não, outro dia, missionário, outro dia eu também. Eu vou falar uma coisa para você. Ontem mesmo, eu também. Ontem eu também. Também. O que eu sou diferente de você? Agora a mulher liga lá em casa, 3 horas da manhã, e pergunta, Ripari, você estava dormindo? Sim, eu estava, agora eu não estou mais, estou acordado. O que aconteceu? Eu queria que você orasse por mim, que eu estou com uns problemas. Aí começou a falar dos problemas, eu falei, mas você me acordou para isso? Eu tenho mais problema que você. Mas vamos lá, o que a gente pode fazer? Não, porque tudo isso que está acontecendo, Deus esqueceu de mim. E eu vou provar para você, Isaías 49, abre, que Deus não esqueceu daquela mulher, assim como não esqueceu de você. Você está proibido de dizer que Deus esqueceu de você. Não ofenda Deus. Não faça isso. Eu conheço uma história que tinha uma cidade que passava um rio dentro da cidade. E o rio começou a transbordar, começou a pegar a altura dos muros da casa, e um homem subiu no muro. Nisso passou um barco do bombeiro,
e falou: Senhor, entra no barco, a gente está pegando gatos, cachorro, pessoas, bichinho pequeno, entra aqui que a coisa está feia, a água vai subir mais ainda. Não, não vou entrar no barco não. Entra aí. Por que não vai entrar? Não, não vou entrar não. Deus vai me salvar. E a água foi subindo, alcançou a árvore, a casa, e a pessoa subiu em cima da casa, ficou equilibrando na antena. Passou um outro barco. Por favor, senhor, o senhor deve ser um dos últimos, hein? Porque olha, um outro barco, bombeiro também, vem aqui. Não vou não. Não, pode ir. Deus vai me salvar. Morreu. E quando chegou no céu, começou a arrumar confusão, porque gente assim arruma confusão no céu e na terra. Chegou lá, com quem o recepcionou: mas o que está acontecendo aí? O que é isso aí? O que é isso aí? E a pessoa que o recepcionava disse: que é isso? O quê? Eu sou novo, por que eu morri afogado? Onde está a organização do negócio aqui? Não estou entendendo. Por que eu morri? Por que Deus não me salvou? E a pessoa que o recepcionou diz: sim, Deus não esqueceu de você não. Eu sei o que você está pensando. Ele mandou um barco, depois ele mandou outro barco. E eu vim aqui para provar para você que portas que estão fechadas para você, eu vou ensinar você a abrir essas portas. Se amanhã ou depois você reclamar diante de Deus: aí, meu casamento, minhas finanças, essas portas não abrem, parece até que o senhor esqueceu de mim. Deus vai falar para você: esqueci não, eu mandei o Ripari falar para você sobre o assunto. É você que esqueceu, que fica distraído com celular, novela e outras cositas mais. Você esqueceu, porque ele passou lá para lembrar você. Foi eu quem mandei ele lá. Diga glória a Deus. Então nós temos que parar com mimimi, porque Deus esqueceu de mim, porque o diabo me empurrou. Tem gente que se cair fala que o diabo me empurrou. Vai fazer compra: eu comprei tanta pouca coisa, o diabo colocou a mão na minha compra. É como no médico. Tem gente que vai no médico: o diabo só pode ter posto a mão na minha saúde. E o médico vai dizer: você nunca teve 72 anos, né? É a primeira vez, né? Aparece um monte de coisa. Eu sei, porque eu vou fazer 93 anos. Então, é só explicando daqui 20 anos, tá? Aí, amém ou não? Para de falar que tudo é o diabo. Troca a palavra diabo por Deus. Por quê? Porque você tem que abrir mão de tudo. Amizades, dinheiro, e não abrir mão da presença de Deus. Você diz assim: eu tenho 10 mil seguidores no Facebook. Sei. E você, Ripari? Nenhum, eu não tenho Facebook. Eu tenho 20 mil missionários no Instagram. Quantos que você tem, missionário? Nenhum. Eu tenho 20 mil, sim. Então dá quanto tudo? Você tem esse monte aí? Vamos lá, está doente, está no hospital, cravado com soro, está lá no leito do hospital. Tem cama, leito familiar? Tem leito coletivo para você e os amigos ou não? Ou é só você no leito? Cadê os 30 mil seguidores? No hospital e no velório é você e Deus. Deus é o seu único amigo 24 horas por dia. Então você pode abrir mão de tudo, perder dinheiro e amigos, você não perde nada, mas quando você perde comunhão com Deus, você perde tudo na vida. Diga glória a Deus. Missionário, eu me interessei por uma coisa. Você disse que as portas podem se abrir para mim? Sim. Você pode provar? Posso. Você lembra de Isaac? Sim ou não? Da Bíblia? Sim ou não? Ele casou com quem? Casou com quem? Isaac casou com quem? Não foi com Rebeca? Sim ou não?
E o que ele estava fazendo antes? Estava no Instagram, estava jogando bola, estava bebendo cerveja no bar da esquina. Ele estava orando. E ele viu um camelo chegando e avistou Rebeca. Sim ou não? Certo? Daniel orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Para você fazer isso, é só você orar também em direção onde o sol nasce. Pode estar em cima da casa, você mora numa cidade, num prédio, é só ir lá no topo, em direção onde o sol nasce. E Daniel fazia isso. Pessoas envolvidas na política se implicaram com isso, fez o rei impor uma lei que punia as pessoas que orassem a qualquer Deus, a não ser em reverência ao rei Dário por 30 dias. Isso envolveu para prender Daniel. Jogaram Daniel na cova, sim ou não? Tinha o que dentro da cova? Leões. Quando jogaram Daniel na cova, antes de jogar ele estava orando. Quando jogaram na cova, Deus não podia livrar Daniel da cova ou matar quem pegou ele para levar na cova. Poderia sim ou não? Deus não livrou Daniel da cova, livrou ele na cova. E é isso que eu quero que você entenda. Pessoas tiveram sucesso na vida porque fizeram algo que agrada o coração de Deus. E você não consegue abrir portas porque você está tentando abrir com chave errada. Mas missionário, o problema é financeiro. Tudo bem, talvez eu não tenha problema financeiro. E você está afirmando que tem. É porque essa porta está fechada para você. Talvez não esteja fechada para mim, mas a sua da saúde está aberta. Para mim não. Estou sentindo ultimamente dificuldade para andar. Não sinto a temperatura do chão. Então eu estou precisando que essa porta se abra. E eu acredito que ela vai abrir. Mas talvez a sua porta seja na área sentimental. Não está virando o seu relacionamento, o seu casamento. Não abre. E você quer que abra. Assim como eu também quero em outras áreas da minha vida. As pessoas não conseguem abrir porta porque usam chave errada. As pessoas não querem ter comunhão com o Espírito Santo. As pessoas alimentam mais o corpo do que o Espírito. Come que nem um porco, enche o prato, parece um porco suíno. Se dedicasse mais ao que come ao mesmo tempo e orasse, as pessoas não passariam por esses problemas que estão passando. Então você está tentando abrir com chave errada, a porta está emperrada. Tem porta que está tão emperrada que se você pegar uma picareta, você não abre ela. Se eu pegar essa chave do meu cofre e der para você, o endereço, ligo para minha esposa, deixa entrar em casa. Você vai lá, faz assim no cofre, pega a alavanca, ele vai fazer clac. Mas ele não vai abrir. Ele precisa que você vire os números até chegar à senha do cofre. Não tem nada, mas digamos que tivesse um monte de dinheiro, você não consegue pegar, porque eu não vou te dar senha. Um exemplo. E você tem a senha e você tem a chave mestra para resolver o seu problema. Qual é a chave mestra? A oração. Se você tem problemas que você sabe que não se abre essa porta para você há muito tempo, é porque você ora pouco. E por que muitos oram pouco? Porque pouco depende. Quem ora pouco, pouco depende de Deus. Mas quando o médico fala, você tem 3 meses de vida, você está com uma doença X, a pessoa começa a chorar. Aí ela lembra que tem Deus, a saber que ela corre um risco tremendo de ficar esgoelando, Deus, Deus, e ele fala, aparta de mim, eu não te conheço. Te conheço de onde? Ah, eu falava no seu nome, cara de pau, não conheço você não. Estou lendo Bíblia. Você não tem que buscar Deus pelo que Ele vai te dar, você tem que buscar Ele pelo que Ele é.
24 horas por dia. Senão você vai cair no erro daquela mulher. Ah, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus, Ele é fiel. Diga, Deus é fiel. Agora ouve o que eu vou te falar. E você é fiel? Você lê Bíblia, ouve louvor. Fui na casa da mulher, a mulher limpando a casa, espanando lá as coisas e com o rádio ligado em estação do mundo. Ô missionário, tudo bem? Fiz uns bolinhos aí, vamos tomar um café. Tudo bem, vamos. Tal. Ah, tá difícil a minha vida. Falei, vai ficar pior ainda. Tá bom ou não? Você não precisa pôr louvor quando seu pastor chegar, ou quando eu vir, ou para mostrar para os outros que você vai numa igreja cristã evangélica. Você tem que fazer isso quando não tem ninguém por perto, porque Deus está 24 horas por dia na sua casa. Não é bater no peito. Eu não assisto televisão. Eu não assisto televisão. E tem televisão dentro do guarda-roupa. E assiste televisinho. Não, eu não assisto televisão. Pode procurar, não tem lugar nenhum. É? Isso aqui é o quê? Você acha que o diabo é bobo, irmão? É uma televisão reduzida e que tem destruído casamentos, relacionamentos, pessoas viciadas, que é capaz de ficar 5 horas no celular, na rede social, falando nada com nada e não lê um versículo da palavra. E aí chega, Deus, o senhor está aí? Sim, sempre tive. O senhor pode me ajudar? Não. Você é muito espertinho. Você só me procura na hora que você tem interesse. Na hora que eu quero falar com você, você não fala comigo. Você está de brincadeira comigo, hein? Irmão, seu tempo terminou, irmão. Eu tenho consciência que eu não tenho mais do que 7 anos de vida. A média do brasileiro é 76,6. Eu tenho 72, eu sei disso. Eu luto com suplementos alimentares e um monte de coisa para ter uma qualidade de vida melhor. Para ver se eu consigo viver mais, para poder pregar mais. Aí a pessoa pega o WhatsApp, manda, o carro passou na água, espirrou numa senhora de idade que estava na calçada, aquele som de relaxo, quá, 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 dando risada. Irmão, que raio de crente é esse? Eu te explico que raio de crente é esse. Vou tentar ver se eu consigo aqui. Isso aqui é uma escada, certo? Sim ou não? Fala, escada. Escada. Muito bem. Qualquer um quer subir de nível. Você quer, eu também quero. Sim ou não? Todo mundo quer ir ao topo. O topo meu pode ser diferente do seu. Pode ser que o seu topo é comprar uma sandália havaiana, porque nem sandália você tem. O meu topo seria conseguir esse visto para viajar, que eu vou viajar em breve. Seria para mim isso. Mas você quer subir esse topo? Dobre sua atenção agora, hein? E você está no primeiro degrau. Irmão, caia na real, irmão. Quanto tempo faz que você está nesse degrau? Ah, se eu for dizer para você, missionário, é bastante tempo, né, irmão? Pensa em 4, 5 degrau. Fala degrau. Aí a pessoa pega e joga óleo no degrau. E você está descalço. Eu não vou dar exemplo aqui, que eu não posso ficar descalço, que descalço eu caio. Mas você está descalço, aí você vai subir, você patina, sim ou não? E não vai com óleo, não sobe. Você tem que remover o óleo, sim ou não? Fala, remover o óleo. Então você puxa com o rodo,
ou passa Ajax, ou um removedor, e você tira o óleo, sim ou não? Sabe o que tira esse óleo para você chegar no topo, aleluia? Presta atenção. É o perdão. Você tem que aprender a liberar perdão, irmão. Senão você vai patinar na escada da vida, não vai chegar no topo. Você tem a chave mestra, irmão. Orou, portas abrem. Mas ao abrir está cheio de bênção. Soca a mão, pega as bênçãos. Posso pegar, missionário? Você tem que ter a senha. E qual é a senha, missionário? Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Hoje você tem cacife para usar esse nome? Sim, quando eu oro, missionário, para as pessoas, oro no nome de Jesus, elas ficam boas. Dá uma pausa aí. Vamos dar uma parada aí. Vamos dar uma parada aí. Numa semana. Parar de orar pelas pessoas uma semana. Por que você não ora por você, irmão? Você não é bom para pegar óleo e socar na cabeça dos outros e orar? Sim, missionário. A Bíblia orienta, não enfia a Bíblia no meio agora. Presta atenção. Você não pega óleo e fica olhando para todo mundo? Sim. Então faz o seguinte. Enche de óleo a sua mão e ora por você. Você acha que eu estou precisando, missionário? Vamos ver. Vamos ver se você está precisando. Sua família está aqui? Cadê a sua família? Muitas vezes a família não está na igreja porque não vê Jesus em nossa vida. Vê postagem na rede social com gato, bolo. Quem está interessado, uma pessoa pensando em suicídio, vai ficar olhando a foto do gato vesgo. Aí que ela se mata. Não tem um versículo. Chega no serviço. Ele está fazendo o quê? Estava só lendo uma Bíblia. Desculpa aí, chefe. Desculpa. Estava só lendo uma passagem aqui. Você vai na igreja? Eu vou na igreja. Que religião que é sua? Sou evangélico. Quanto tempo? 20 anos. Nossa, você trabalha 15 anos aqui, eu não sabia. Porque fala a mesma piada, ri das mesmas coisas, sabe? É a mesma sujeira e ninguém vê a diferença. A gente tem que ser luz e sal nessa terra. E se somos luz e sal nessa terra, se somos mais que vencedor em Cristo Jesus, se maior é aquele que está dentro de nós, portas têm que se abrir, porque tem gente que observa. Aí está difícil, hein? Parente, observa. Está difícil abrir aí. Estou tentando aqui, estou tentando. Para de tentar com a chave errada, porque se você perde a chave no hotel, eles têm a chave mestra, eles abrem os 300 apartamentos. E você tem a chave mestra para abrir. Começa a orar. Missionário, eu não consigo orar muito. Muito o quê? Eu não estou falando de muito. Vamos cronometrar. Quantos minutos dá o Pai Nosso? Menos de um minuto, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Menos de um minuto, sim ou não? Esse é o tempo que Jesus falou que você tem que ter. A oração modelo. Quem deixou a oração modelo? Foi o capeta ou Jesus? Foi o capeta ou Jesus? Então Jesus falou, você quer a oração? Pai Nosso. Orou Pai Nosso hoje? Falar a verdade, você mencionar. Sim, não deu tempo, né? É que tem que responder muita mensagem, né? Leu a Bíblia? Eu leio na igreja. Não, se a igreja cair, jogar uma bomba aqui, explodir, nunca mais você lê Bíblia? Você tem que ler Bíblia todo dia, nem que for um versículo da palavra, nem que for 3 capítulos por dia para ler a Bíblia inteira em um ano. Você é 20, 15 anos que aceitou Jesus. Você leu então 15 vezes a Bíblia inteira? Não. Então você não sabe definir a receita. Você tem a receita que você juntava o saquinho do açúcar União e te deram aquele livro de receita. Eu tenho. Vai lá, fazer bolo de fubá. 2 colheres de açúcar, 1 de farinha. Não tem fubá, eu vou pôr qualquer coisa. Não sai o bolo de fubá. Sim ou não? Não sai. Você tem a receita na mão. Por que continua pecando? Por que entristece o Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo fala, desliga essa televisão, não vai desligar coisa nenhuma, hein?
Fica quieto aí dentro, você fica falando, eu estou assistindo o filme. Essa cena que está passando, você está me ofendendo. Muda de canal. Por isso que existe controle remoto, criado por Deus. E aquele risco que tem no banco e no correio, que você fica assim, ó. Você fala para a moça, ô bem, posso ir aí? Posso pular aqui e aí? Não, o senhor tem que... Só tem você no banco. Posso ir aí? Não, tem que... Lembra não? Sim ou não? Para que você acha que serve aquilo? Para você orar. Ó Deus maravilhoso, Santo de Israel. Dá para orar. Dá para orar o Pai Nosso. Mas como que vai orar o Pai Nosso que está no céu? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitos não podem orar o Pai Nosso, porque não vai com a cara da irmã da cantina. Não dá para ir com a cara da irmã da cantina, missionária. Ela fica me cobrando todo dia. Caloteiro, tem que cobrar. Na igreja tem que andar certinho. Eu estou até pensando, sabe? O pastor Miguel chegou agora, eu ainda vou pensar esse negócio de dízimo, se eu dou meu dízimo, né? Está pensando como assim? Acho que eu vou dar só metade. Não está roubando ele, está roubando Deus. E o que você me aconselha, missionário? Calcula quanto que dá. Deu 100 o seu dízimo? Dá 105. Nunca dê o valor que você calculou. E vamos ver se você não provoca no mundo espiritual bênçãos sobre bênçãos. Você entende o que eu estou dizendo? Você quer ser feliz? Sim ou não? Ande com Deus. Quer ser feliz? Não leia a receita da união, a não ser que você vai fazer um pudim. Quer ser feliz? Leia a receita que está na tua mão, chamado Bíblia. Esses 66 livros vai levar você ao sucesso. Quer chegar onde você nunca chegou? Continua orando. Continua orando. E por que Deus traz uma pessoa como eu, da minha idade, para falar isso para você? Porque Ele não esqueceu de você. E eu vou ler o versículo que eu esqueci de ler. Deus é bom, obrigado Espírito Santo. Isaías 49, tá bom? Abriram? Estavam abertos? Versículo 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Ou seja, ela vai na feira, compra a laranja, pega o bebê, que nem aquela moça está com o bebezinho lá, pega a laranja, é por quilo, não, é por dúzia, por quilo. Espera um pouquinho, dá uma bacia aí, seu José. Deixa eu pegar o bebê está incomodando um pouquinho, deixa eu pôr em cima da batata. Escolhe a laranja, paga a laranja e vai embora e deixa o bebê em cima da batata? É o que está escrito aqui. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Não. Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Não. Mesmo que isso aconteça, eu, o Deus Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Jacó e Isaac, não esquecerei de você. Vou ser sincero para o Senhor, hein, Deus? O Senhor deixou essa palavra na Bíblia para massagear o meu ego, para eu nunca falar que o Senhor esqueceu de mim, né? O Senhor também é cheio de jogada, hein? Isso aqui é só para me agradar, né? Não, filho, leia o restante, texto e contexto, para não virar pretexto. A leitura continua. Por que eu não esqueci de você? Porque eu gravei o seu nome nas palmas da minha mão, para não esquecer de você e lembrar de você. Sabe o que é chegar? Deus, mostra a mão. Não, agora o senhor chutou o balde, hein? Deixa eu ver a sua mão. Mostra, por favor, dá aí a mão. Tá lá, meu nome é Marco Antônio, primeiro nome, tá lá, Marco Antônio Fofinho. Deus marcar o seu nome na mão dele, como pode esquecer? Se Deus fosse esquecido, hoje indo para sua casa uma estrela caia no meio da tua cabeça. Amanhã quando você comprar pãozinho, o sol cai no meio da tua cabeça. Ele não esquece de nada não.
está tudo no mesmo lugar, inclusive as suas bênçãos estão no mesmo lugar. Para você pegá-las, depende de você, não de Deus. Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Nós não estamos em campanha de milagres, sim ou não? Sim ou não? 40 dias de milagres, sim ou não? O seu milagre pode acontecer. Depende do pastor Miguel? Não, ele precisa de milagre também. Depende do missionário? Não. Depende de Deus? Também não. Depende de você tomar uma atitude. Você tomar uma atitude. Fale com Deus. Falar o que, missionário? Qualquer coisa. Falar com Deus é orar. Às vezes eu vou trabalhar, eu fico falando, ó Deus, eu te amo. É oração. Agora deixar para falar só no domingo, Deus não procura domingueiro, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade os 365 dias do ano. Amém? Fique de pé para a gente encerrar. Problema todo mundo tem, irmão. Você tem, eu tenho. Mas nós podemos nesse momento, com essa oração, declarar tua vitória e você tomar posse e falar, eu quero essa bênção para mim. Eu não vim aqui passear, irmão. Se eu tivesse que passear, eu passeava em Campinas. Do lado de casa tem um shopping. Em Campinas tem 10 shoppings. Eu não vim passear. Eu vim te abençoar. E dar um recado para você. Aproveita a estada do seu pastor. Ame seu pastor. Ande junto com o seu pastor. E você não vai se arrepender. Feche os seus olhos. Pai Santo, há muitos problemas entre nós e eu me infiltro no meio deles. Mas eu digo ao Senhor, meu Pai, se as pessoas saírem daqui, isso eu falo com propriedade. Se saírem daqui do mesmo jeito que entrou, como é que vai ficar isso, Pai? E esse processo que eu quero entender, meu Deus, meu Pai, ao chegar em casa as pessoas não verem mudança na vida dessas pessoas, ao chegar no trabalho, deixarem de ganhar o aumento de salário. Eu não entendo isso. Por favor, eu peço ao Senhor que haja mudança na vida dessas pessoas, porque pela autoridade que o Senhor me dá, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de todos que estão aqui, para serem libertos, curados, no nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, declarando vitória para o meu irmão, para a minha irmã, inclusive para o bebê. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Todos digam amém. Podeis assentar.